para casa, para minha residência, com a certeza que já saí com a vitória da casa de oração, né? Em nome do Senhor. Sabemos que é difícil, né? É difícil, às vezes falta coragem, falta ânimo, mas nós que somos o templo e morada do Espírito Santo, devemos constantemente estar pedindo essa força, né? Porque essa força não vem de nós, mas sim dele, né? Isso é ministério dele, né? Foi dado a confiança a ele para que todo dia ele esteja ao nosso lado, né? Nos dando ânimo, nos fortalecendo, nos ensinando o caminho da verdade, nos consolando, nos dando entendimento, nos dando discernimento, né? Tudo isso é função do Espírito Santo, né? Para que ele venha nos dar dom, para que ele venha nos aprimorar, para que ele venha nos moldar no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Por isso que às vezes o crente, ele passa por provas, né? Ele passa por aflições, ele passa por luta, passa por tribulações, para que cada um de nós venha ter um testemunho e o nome do Senhor Jesus Cristo venha ser glorificado através de mim e através de você, né? Em nome do Senhor Jesus. Vamos ler lá na primeira epístola de São Pedro, em nome do Senhor Jesus, capítulo 5 e versículo, aleluia, glória a Deus, versículos 6 e 7, em nome do Senhor Jesus. E a gente começa a falar alguma coisa até onde o Espírito Santo ordenar, né? Glória a Deus. O 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Glória a Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Glória a Deus, aleluia. Esse texto é um texto bastante conhecido em nome do Senhor Jesus, aonde o apóstolo São Pedro, ele vai nos ensinar algumas coisas, né? Em nome do Senhor Jesus. Aqui ele está falando para os novos convertidos ali da Ásia Menor, né? Em nome do Senhor Jesus, ensinando, passando algo que ele aprendeu com o próprio Jesus Cristo, passando para os presbíteros, passando para os pastores, né? E passando para aqueles crentes, né, que já estão fortes, né? Onde ele chama aqui de jovens, né? Onde estão fortes para que eles venham ensinar aos fracos, né? Então, esse entendimento a igreja deve ter, né? A gente não devemos tão somente confiar em nossos pastores, em nossos líderes, né? Mas cada um de nós devemos estar em comunhão, né? Cada um de nós devemos estar de mão dada no mesmo propósito de ir morar no céu, né? Porque aonde tem comunhão, aonde tem união, né? O Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo opera, né? E consequentemente ele traz bênçãos, ele traz milagres, ele traz vitórias, ele traz algo que o homem não pode fazer, ele chega na minha e na tua vida para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, né? Porque a Bíblia diz que tudo que nós pedimos ao Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ele nos concede, né? Segundo a vontade do Deus Todo-Poderoso, né? E esse texto, ele é grandioso porque ele vai nos ensinar a obedecer, ele vai nos ensinar a se desviar das coisas do mundo, ele vai nos ensinar a ser humilde, ele vai nos ensinar, glória a Deus, a se desviar do mal, né? A ser exemplo, né? Procurar Cristo como exemplo, né? Sabemos que devemos obedecer aos nossos pastores, os nossos líderes, mas a nossa confiança não devemos estar nele, né? Porque eles também são carnes, eles também são homens, eles também precisam de carinho, eles também precisam de amor, e às vezes eles
para você, né? Então, os nossos pés devem estar na rocha inabalável que é o Senhor Jesus Cristo, né? A Bíblia vai dizer aqui no versículo 4, né? E quando apareceu o sumo pastor, alcançarás incorruptível a coroa da glória, né? Então, a gente devemos estar na igreja, devemos estar na casa de oração, mas não olhar para os defeitos do próximo, né? Não olhar para o defeito dos nossos líderes, não olhar para o defeito dos nossos irmãos, dos congregados, dos membros, mas sim olhar para o Senhor Jesus Cristo, porque é